Boa noite. Meu nome é Túlio, sou da turma N1 da Faculdade Universo, da turma de Fisiologia 2 da professora Priscila. Hoje eu vou falar um pouquinho de lipidose hepática. Esses são os integrantes do meu grupo: o Bruno, o Carlos, a Franciele, a Ana Paula e eu, sou o Túlio. Sobre a lipidose hepática, a gente chegou em várias conclusões de que ela pode, qualquer caso que acomete o estresse do animal, leva a lipidose. Então, um rápido resumo é que lipidose tem um sinônimo de fígado gordo, ou seja, é definido por uma síndrome colestática que acomete gatos domésticos, sendo caracterizado por um extenso acúmulo de triglicerídeos no hepatócitos. O que seria hepatócitos? São células do fígado que trabalham o tempo todo, quebrando a gordura, quebrando lipídios que ficam ali. Sabe, as manifestações clínicas de uma lipidose hepática mais frequentes são anorexia, porque o acúmulo da gordura, ela gera uma falta de querer comer, né? Leva à perda de peso, leva à letargia, o vômito, icterícia e ocasionalmente sintomas comportamentais ou neurológicos. É muito comum o sintoma neurológico no final do quadro, né? Quando já está quase chegando no óbito. A salivação também excessiva, cegueira em alguns casos pode acontecer, coma, o animal pode entrar em coma, tem muita convulsão, muito vômito, né, envolvido. E o diagnóstico é baseado no histórico do paciente. Então, se o paciente ele já é obeso, ele vem trazendo um quadro onde o acúmulo de gordura é fácil, né, no fígado, então um estresse que gera em cima daquele quadro já provoca. Então, basicamente, essa desordem metabólica desenvolve quando a chegada de lipídios ao fígado excede a sua capacidade de oxidação e secreção pelo fígado. É importante falar que o primeiro quadro de lipidose hepática, né, o LHF, registrado no Brasil foi em 1977. Não no Brasil, mas no mundo. Foi por um autor que chamava Barsat et. Eu não conheço, mas é só a título de curiosidade. E foi caracterizado por um extenso acúmulo de triglicerídeos no hepatócitos, já falado antes, sabe? Em muitos dos animais acometidos, existe uma doença ou uma circunstância influenciando diretamente o estado catabólico. A diabetes, como é pode acontecer, o hipotiroidismo, pancreatite, anorexia, maximização ou má digestão impostos por uma variedade de doenças ou desnutrição em gatos obesos. Embora os fatores de predisposição permaneçam não esclarecidos, é um fato que o desbalanço entre a mobilização de gordura periférica pelo fígado, o uso de ácidos graxos como forma de energia e dispersão hepática dos triglicerídeos. Então, eu vou pegar uma imagem formando como essas proteínas chegam ao fígado. A proteína, o excesso desses lipídios é armazenado como triglicerol no fígado, estando associado à diminuição das funções metabólicas do fígado, levando às eventuais perdas econômicas e danos à saúde dos animais acometidos. Pensando em patofisiologia, ela está relacionada com acúmulo o tempo todo. Pensando em lipidose hepática, lipidose que já vem de lipídios, a gente vai sempre focar nas gorduras. A gordura triglicerídeo, que é o carboidrato, sinônimos, né? Elas vão se acumulando no hepatócito ao ponto de que ele perde a sua função. A célula está tão carregada de carboidrato que ela perde a sua função de trabalhar, ela para. E esse acúmulo se torna tão acentuado que excede a capacidade do fígado e ele para de metabolizar, de remover lipídios das células hepáticas, e estima-se que 80% dos hepatócitos sejam comprometidos
quando a ocorrência de lipídio. Imagina, 80% das células do fígado, elas estão comprometidas. E quando você fala em fígado, você lembra de a formação de VLDL, que é um dos principais mecanismos por meio do qual o fígado mobiliza os triglicerídeos para a circulação. E o processo de anorexia ocasiona a diminuição da quantidade de proteína e lipídios importante para a síntese de A proteína, que é necessária na formação de VLDL, o que resulta ainda mais na diminuição de transporte de triglicerídeos, e vai acumulando ainda mais para fora. Então, esse triglicerídeo que chega, ele não sai. Normalmente, as gorduras são transportadas para a circulação por meio de ligações com essas proteínas. Sem a quantidade suficiente de proteína no fígado, aí acumula. Aí que chega a conclusão final. A etiologia a gente pode caracterizar as formas como acometem a doença, né? Que pode ser primária, com grande perda de peso, com estresse, e as secundárias, que é causadas por primeiro o gatinho sofre com alguma doença, né? Diabetes, neoplasia, doença renal, cardiopatia, doença neurológica, e logo após isso desenvolve a doença. A patogenia eu já cheguei a comentar, né? Vou ler um rápido resumo de como acontece. Eu sei que é um pouquinho repetitivo, peço até desculpa, mas é uma doença rápida de se falar, porém é um pouquinho complicada quando se chega ao ponto de explicar sobre aminoácidos, aplicar um pouquinho. Então, vou fazer um rápido resumo. Geralmente ocorre devido à anorexia, sendo os gatos obesos mais predispostos a desenvolver a doença, pois podem apresentar extensa lipólise, aumentando a produção de fator de necrose tumoral e de leptina, hormônio da saciedade. O hormônio da saciedade, então, ele vai ser aumentada a produção. Quando o animal se sente satisfeito, ele não quer, ele perde a vontade de comer, né? Perdendo a vontade de comer, a anorexia, para manter os níveis de glicêmico, ocorre um desequilíbrio hormonal, favorecendo a ação do glucagon. Aumenta a produção de glucagon, e isso não é bom para a gente nesse momento, né? A gente quer menos glucagon nesses casos. Então, ativa o mecanismo de lipogênicos, que é a quebra de gordura, porque quando, eu não sei, eu cheguei a comentar, mas a lipidose hepática, ela faz o animalzinho ficar mais quieto, mais tranquilo, com menos vontade de comer, e ele não está querendo comer, ele fica parado. E o corpo dele está lá o tempo todo, querendo fornecer energia para poder fazer, e não tem de onde tirar, sabe? E a falta de aminoácidos impede que a formação de A proteína, molécula que carrega gordura. A desordem de oxidação dos ácidos graxos pelos hepatócitos, o acúmulo de triglicerídeos, e assim é um resumo de lipidose hepática. Quando o fígado ele chega ao ponto de perder a sua função, ele não produz aminoácidos. E eu vou citar 4 aminoácidos agora que eles são muito importantes. E eles vão ser parados, eles não vão ser produzidos. Então, quando eu paro de produzir a arginina, no caso, eu paro a minha conversão de amônia em formação de lipoproteínas, no transporte de ácido graxo. Eu paro a carnitinina e a colina, a oxidação mitocondrial e transporte de empacotamento. Isso não vai ocorrer, né? O VLDL não vai ocorrer e vai ficar parado, não vai ter transporte. A taurina, que é a conjunção e metabolização de ácidos biliares, não vou ter também. Metionina e citinina, que é a detoxificação e ação antioxidante. Eu vou ter a intoxicação, porque eu não estou tendo essa produção de aminoácidos, né, que são super importantes. E quais são os sinais clínicos? Já que eu já mencionei um pouco antes, mas vou estar repetindo. O animal ele vai ter muito vômito, o animal vai apresentar icterícia, que é o amarelamento, né, das mucosas, o olho fica muito amarelo, eu vou ter o inchaço do fígado, eu vou ter apatia, eu vou ter muita salivação, convulsão em alguns casos. E o diagnóstico, como ele é feito? O animalzinho, quando ele chega na clínica, ele passa pela anamnese.
O que é anamnese? É a conversa do tutor com o veterinário. O tutor vai, o gato não sabe falar. O tutor vai chegar e vai poder falar que o animalzinho passou por estresse, que ou chegou um animal novo em casa, ele quis parar de comer, ou é aquela criança que é igual Felícia e, e agarrava demais, e o gato passa por estresse e perde a vontade de comer. Tudo aquilo que gera um estresse, né, que faz ele parar de comer. Além dessa anamnese, o médico veterinário ele vai pedir um hemograma. O hemograma ele vai conseguir informar algumas informações por dentro, né? Por como que está as hemácias, como que está se há deficiência de ferro, tudo aquilo que está diferente no organismo do animal. Enzimas hepáticas, ela vai observar o aumento de ALT e AST, aumento de fosfatase alcalina, tudo isso ela consegue ver. Aumento de bilirrubina, com o aumento dela que provoca a icterícia. E esses são tudo componentes do diagnóstico. A ultrassonografia, pelo ultrassom, o médico ele consegue ter quase que 100%, não é 100%, mas quase que 100% na ultrassonografia. Citologia aspirativa, que é o PAF, que é o que dá 100% de certeza, dosagem de eletrócitos, teste de coagulação, tudo isso são ferramentas que o médico veterinário consegue utilizar para poder chegar até o quadro. E como que é o tratamento? O tratamento é proteína pura, cara. É você chegar no seu animal e provocar nele o desejo de comer. O suporte nutricional ele tem que ser agressivo. E a gente tem que entrar com uma dieta muito forte de proteína e um pouquinho de carboidrato para poder fazer as células liberar essa gordura que está acumulada lá. Então, o ideal dessa dieta é preencher aquilo que está faltando de proteína, sabe? Para poder manter um metabolismo energético fluindo, para poder. E é um tratamento muito longo. Em alguns casos, é necessário até a instalação de sonda gástrica, onde o animal ele vai ter que ser provocado forçado a alimentação de 3 em 3 horas. É um tratamento assim muito longo, muito custoso, mas que há um prognóstico muito bom. O prognóstico, em 65% dos casos, quando o tutor tem realmente a vontade de querer tratar desse animal, ele consegue reestruturar. É importante frisar que vômitos, convulsões são muito comuns. Então, o tutor ele tem que estar o tempo todo ligado nesse animal para ele não perder, né? Para ele poder, para o animal não morrer engasgado, para o animal não morrer por qualquer coisa, por qualquer caso simples que eu cometa, né? E para finalizar, fazendo uma conclusão assim, bem, bem feita, é, a lipidose hepática felina é uma doença caracterizada pela anorexia, perda de peso, aumento sérico de enzimas hepáticas. E a patogênese da doença é multifatorial e está relacionada ao cúmulo excessivo de lipídios no hepatócitos. A obesidade, o estresse são considerados fatores de risco que predispõem ao desenvolvimento do LHF, que é a lipidose hepática felina. Pode ocorrer de maneira primária ou secundária. O diagnóstico definido da lipidose hepática requer biópsia do tecido hepático, sendo a citologia de grande ajuda para ser um aumento menos invasivo. Na bioquímica sérica, os achados mais comuns em gatos com LHF incluem aumento de enzimas hepáticas, como o FA, a ALT, a AST e a bilirrubina. Geralmente, a GGT apresenta-se normal ou levemente alterada. O ultrassom pode revelar um fígado hiperecóico e também auxiliar no diagnóstico diferencial de outras anormalidades hepáticas. Gatos acometidos requerem suporte nutricional agressivo para haver efeito e recuperação, sendo recomendado o uso de nutrição parietal, ou seja, por meio de sonda ou tubos esofágicos ou gástricos. Em muitos casos, altas concentrações de proteínas são indicadas.
essa alta proteção dessa proteína é para realmente fazer com que esse fígado que está cheio de gordura possa trabalhar e eliminar essa gordura do fígado. Doenças subjacentes, se presentes, devem ser diagnosticadas e tratadas concomitantemente. Felinos acometidos apresentando icterícia devem ser considerados como pacientes críticos. O tratamento deve ser dividido em fase de estabilização inicial, seguido por um longo período de manutenção. A ocorrência da doença é rara. Os pacientes devem ser monitorados em gaiolas nas primeiras 72 horas por causa da complicação que pode acometer. Já falado antes que pode ocorrer vômito, pode ocorrer epilepsia, pode ocorrer várias coisas, até entrar em coma o animal. Outros casos também pode acontecer a hipocalemia, a hipofosfatemia. E é importante falar que se é um suporte nutricional agressivo, sem essa proteína que está entrando, pode ser fatal. Infelizmente, perdeu o animalzinho. Eu agradeço o momento, agradeço a oportunidade e encerro aqui. Lembrando que o grupo somos 5. Infelizmente, pela minha condição financeira, eu não consegui gravar um vídeo com todos os 5, mas é importante frisar que todos os 5 ajudaram, a gente discutiu, fizemos uma bancada super legal ontem sobre discutindo o caso, fizemos alguns vídeos, mas a gente não conseguiu gravar, né, por não ter recurso. Mas eu agradeço muito a Priscila por ter nos ensinado, por ter falado em vários outros assuntos. Obrigado, Priscila.